fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não vos torneis a ninguém mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Vamos orar de novo. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos exorta, que nos orienta, que alinha o nosso pensamento, o nosso modo de agir com o teu pensamento, com o teu modo de agir. Assim, Senhor Deus, no poder do teu Espírito Santo, capacita-nos agora para a transmissão e também para a compreensão, iluminando a nossa mente e o nosso coração para o louvor da tua glória. No nome santo de Jesus que oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos já no capítulo 12. O apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, não porque a conhecesse. Paulo não conhecia ainda a igreja de Roma, mas ele intencionava que a igreja de Roma fosse o seu ponto, a sua base de ligação e de envio para a missão que ele tinha em mente, de ir à Espanha e pregar lá o evangelho do nosso Senhor. Ele não tinha uma relação próxima nem íntima com a igreja, mas julgava-se com autoridade sobre ela, pela qual a autoridade fora enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo como apóstolo dos gentios. Então, depois de apresentar um longo tratado teológico, são os 11 últimos capítulos, né? Os 11 que estudamos primeiro. Um longo tratado teológico, o qual ele chama de as misericórdias de Deus, pelas quais ele apela para a execução da parte prática da vida cristã da igreja. Ele apela, ele faz um rogo. Pelas misericórdias de Deus eu rogo. Né? Como vimos na última mensagem, ele nos exorta a pôr em prática os dons espirituais com os quais Deus havia equipado a igreja. Agora o seu foco se volta um pouco mais para o principal dos dons. O principal dos dons, os irmãos sabem qual é? O amor, né? O amor é o principal dos dons. Paulo volta então a sua atenção, o seu foco para este dom maravilhoso, mas com uma intenção especial, para dizer que ele deve ser o principal, mas que não é um dom que possa ser definido como um pensamento, ou como se fosse um sentimento, como se fosse alguma coisa etérea, espiritual apenas, um sentimento,
um arrepio, um calafrio. Muito embora o amor possa trazer em nós tal e tais sentimentos, ou até mesmo uma reação corporal, um frio na barriga, um arrepio, talvez, possa causar, mas não é esse o foco e o objetivo do amor. O apóstolo Paulo quer nos dizer que o amor tem que ser demonstrado na prática. Este é o principal dom que Deus concede à igreja, capacitando-a para exercer a obra que o Senhor tem para nós. É o maior dos dons, o dom do amor. E é assim chamado por ele o amor verdadeiro, né? Este, então, é o tema da nossa mensagem nesta noite, o tema da mensagem da palavra de Deus. O amor verdadeiro acontece na prática. Assim que nós definimos o tema da mensagem, né? O tema da mensagem. O amor verdadeiro acontece na prática. Defendemos nossa tese olhando aqui para o versículo 9, quando diz assim: o amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia, ao pé da letra, significa esconder-se atrás de algo. Porque era assim que se definia, era que se dava o nome aos atores de antigamente, né? Então, hoje nós chamamos de ator, né? Antigamente chamava-se o hipócrita. Não do jeito pejorativo que nós fazemos hoje, mas porque era comum, ao representar, usar máscaras. Já viram aquelas máscaras que têm um sorriso? Aí, se queria expressar tristeza, uma boca curvada para baixo, talvez um olhar caído, expressando uma máscara de tristeza. Um susto, uma máscara com um jeito de susto. Me parece que os atores não eram muito bons, porque tinham que fazer uso desse recurso, né? Mas, de qualquer maneira, o que quer dizer, então, a palavra hipócrita? Que, ao interpretar alguma coisa alegre, ele tinha que se esconder atrás de uma máscara, para que a sua interpretação ficasse clara, dizendo: estou alegre. Não importa a cara que ele estivesse fazendo por baixo, a cara que ele punha, a máscara que ele punha, ele se escondia atrás da máscara de alegria, mesmo que não estivesse. Hoje, a característica do hipócrita ou do ator atual parece mais desafiadora, porque ele tem que, de fato, fazer suas caras e bocas, mas não altera o sentido da palavra. Ele está interpretando algo que ele não está sentindo de verdade. Se é alegria, alegria, e faz as suas caras e bocas de alegria. Se tristeza, se esconde atrás de caras e bocas de tristeza, cria suas máscaras, né? Assim como no passado usava-se as máscaras literalmente. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o amor seja sem hipocrisia, sem você se esconder atrás de máscara, que o amor seja verdadeiro. Esse é o sentido limpo, claro da palavra. Que o amor seja verdadeiro, não se escondendo atrás de algo, não de máscaras, não fingido, não aparente apenas. A antítese desse pensamento é o que se use diligência contra o mal, que é o que ele diz na sequência do versículo. Qual é o contrário disso? Detestai o mal. Ele está fazendo uma ordem, está usando aqui um verbo de ordem, um imperativo, mandando detestar, odiar o mal, né? Então, o oposto de odiar o mal é amar. Eu odeio o mal, eu pratico o amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal diligentemente, é uma ordem. Não é natural isso. Se nós deixarmos, a gente segue dia após dia, criando raiva,
criando rinchas, criando, às vezes, por coisas sem maior importância, mas criando, ruminando coisas ruins, maldades no nosso coração. Então a palavra é que o teu amor seja sem hipocrisia e detestai o mal, apegando-se ao bem. E essa palavra apegando-se é a mesma quando fala a respeito de uma união matrimonial. É unir-se na intimidade. Esse é o sentido. Una-se como quem se une na intimidade ao bem. Olha que coisa, hein, para falar apenas isto. Que nós devemos amar de verdade, verdadeiramente. E esta ideia, então, é quem vai reger, conduzir todo o pensamento de todas as exortações que ele segue adiante. Então, o que ele está dizendo? Olha, o dom supremo é o dom do amor verdadeiro. E este amor verdadeiro deve ser demonstrado na prática. O amor verdadeiro acontece na prática. Então, o apóstolo Paulo segue agora o texto, dando 3 situações, 3 áreas em que este amor verdadeiro deve ser aplicado, deve ser praticado, deve ser posto em ação em tais e tais áreas, a saber, a primeira área da atuação do amor verdadeiro acontece entre os irmãos. Aqui a divisão que nós fizemos aqui no texto é apenas didático, para que nós juntássemos aqui o que está relacionado ao quê, para que pudéssemos entender melhor o texto. Parece que o apóstolo Paulo vai numa sequência, e ele sai daquela sequência, e ele parece que lembra e volta atrás. Então, por essa desorganização na ideia, ele parece que não está muito preocupado em ordenar isto, apenas didaticamente nós ordenamos assim. Então, aqui no capítulo 12, versículo 10, 13 e de 15 a 16, nós podemos enxergar esta orientação, esta exortação que o apóstolo dá. O amor verdadeiro deve atuar entre os irmãos. Essa é a primeira ideia, o primeiro ponto. Deve atuar entre os irmãos. Diz assim, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é propriamente, exatamente o amor a irmão de carne, né? Então, quando eu digo amor fraternal, que eu devo amar as pessoas, é dizendo o seguinte, eu devo amar igual eu amo aos meus irmãos. Se o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos amar aos irmãos, espiritualmente falando, aqueles que se unem a Cristo, o nosso irmão mais velho, para se tornar todos filhos de Deus, porque creram em Jesus, esse irmão mais velho, aí nos tornamos filhos, por isso nos tratamos uns aos outros irmãos, não é assim? Paulo diz, então, não são seus irmãos? Então tenha por eles, porque às vezes a gente parece que considera os irmãos da igreja como que estranhos, não? Parece que, não são bem, eu não sinto tanta dor deles. Irmãos, a bem da verdade, hoje em dia, até mesmo os irmãos na carne, irmãos de sangue, a gente está encontrando dificuldade para achar irmãos que se amem, não é assim? Uma verdadeira guerra, às vezes, dentro de casa, que a gente precisa falar assim, rapaz, o que está acontecendo aí, né? Vamos trabalhar isso aí, que está feia a coisa. Precisamos amar nossos irmãos. Se não amar nem os irmãos de carne, de sangue, como é que vamos amar os irmãos espiritualmente? Os irmãos em Cristo? Então, o que o apóstolo Paulo está recomendando aqui, assim como se ama os irmãos, ou assim como deve se amar os irmãos, né? Porque ele está partindo do pressuposto que nós amamos os nossos irmãos de sangue. Então, quem não ama, deve amar. E aí Paulo diz, assim como deve amar os irmãos de sangue, também nós devemos amar
aos nossos irmãos, os irmãos da igreja, os irmãos que vivem nesse âmbito de se unirem para servir ao nosso Deus, como irmãos mais novos do nosso Senhor Jesus Cristo, andando, imitando como Ele é imitador do Pai. E nós somos também seus imitadores. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é uma exortação para que nós amemos cordialmente uns aos outros com o amor de irmãos carnais ou irmãos de sangue, fraternalmente, o amor entre os irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. De que forma eu demonstro esse amor? Justamente demonstrando honra, considerando o nosso irmão maior do que nós mesmos. A gente tem mania de exigir respeito, mas não respeita. A gente quer, como eu quero, mas não respeita. Se eu considerar, isso é uma recomendação bíblica, em várias partes a palavra de Deus nos orienta, que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Maior em honra. Lá está. Hoje tem lugar à vontade, né? Parece que o exemplo não vai funcionar bem, não. Imaginemos que a igreja esteja lotada, chegou você e um outro irmão, só tem aquele lugarzinho. Como é que se procede? Corre para ver quem chega primeiro. Eu cheguei primeiro, o lugar é meu. Que tal se considerarmos o nosso irmão honradamente? E dizer: irmão, por favor, seria bonito de ver uma briga entre os dois. Por favor, eu faço questão, sente você. Não, você, por favor. Não, eu faço questão. Né? Em consideração, em amor, uns pelos outros. Um exemplo pequenino aqui foi dado, mas pode ser estendido em tantas coisas. Amar nossos irmãos como a irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Procure dar preferência. Procure conceder a honra ao teu irmão. Há uma hierarquia muito pequena na igreja, uma hierarquia muito pequena. Nós temos uma hierarquia de cargos, mas maior, não nos esqueçamos disso, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Maior é aquele que tem cargo? Não. Maior é aquele que serve. Então, não nos esqueçamos e consideremos isto. O apóstolo está dizendo amor sem fingimento. Me parece, sabe aquela tirinha antiga? Antigamente tinha uma tirinha nos jornais que era Amaré. Quase que eu botei o nome da mensagem Amaré. Amaré, aí dava exemplos do que é amar. É isso que o apóstolo está dizendo. Ele encabeça o texto com amar amar aos irmãos como irmãos. E ele coloca mais 6 ações práticas do que é amar. Segunda, amar sem fingimento, amar verdadeiramente é amar aos irmãos compartilhando as necessidades. Versículo 13 agora, pulamos para o versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Primeiro que não é que nós devemos considerar ou sair beatificando pessoas. Não justifica aqui criar santos para ser intercessores, intermediários entre Deus e os homens. Não há e nunca houve ninguém com tal qualificação, a não ser o único intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez como nós, para ser o único intermediário entre nós e Deus. Os demais, quer seja João, quer seja Pedro, quer seja Maria, quer seja José, seja quem for, não está apto a ser considerado santo para ser intermediário de ninguém. O que ele está chamando de santo aqui
são aqueles que foram lavados, remidos, santificados pelo sangue de Jesus. Não há outra compreensão para santo aqui. Mas senão aqueles que estão em processo, buscando ser aperfeiçoados em Cristo. Por melhor que eu faça, sempre vou precisar e depender do sangue de Jesus que me lavou e me purificou. Então, somente a Ele, somente o Senhor Jesus, cabe o nome santo em perfeição. Quando o apóstolo fala aos santos, aos santificados, aqueles que foram lavados e remidos, que, portanto, se reúnem, é a assembleia, como diz no Antigo Testamento, a santa grei, a santa reunião daqueles que foram santificados, lavados pelo sangue de Jesus. Então, exorta o apóstolo Paulo, compartilhai as necessidades dos santos, esses que foram separados para a santificação. Compartilhar a necessidade dos santos é precisamente aquilo que Tiago diz, que o nosso amor não deve ser só de palavras. Não adianta eu dizer, ai, que bom te ver, Deus te abençoe. E aquele frio de bater os dentes, você com 5 capas de frio, aquele irmão sai tremendo e você, Deus te abençoe e te aqueça. Rapaz, deu uma blusa para o homem se aquecer. É Deus agindo através da tua vida e você demonstrando este amor, amor verdadeiro. O amor de Deus se demonstra na prática, portanto, compartilhai. Amar é compartilhar a necessidade dos santos. Terceiro, amar sem fingimento é hospedar os irmãos. É a parte B do versículo 13. Praticai a hospitalidade. Então, hoje, me parece mais escassa essa necessidade aí. Mas se nós pensarmos que naquela época não havia tantos hotéis, nem recursos para se pagar hotéis, né? Nós vimos que o próprio Senhor Jesus, ao vir para uma cidade, Belém, José e Maria ainda para nascer o bebê, não havia lugar para eles. E aí colocaram eles aonde? No celeiro, na estrebaria, né? Um exemplo de como havia muita necessidade, e o apóstolo Paulo está dizendo, se você ama o amor verdadeiro sem hipocrisia, seja mais hospitaleiro. Como é que nós podemos fazer isso hoje? Às vezes, o simples ato de trazer alguém, convidar, receber alguém na sua casa para, quem sabe, tomar um chá, quem sabe um café. Hospitaleiro. Nesta época, era importantíssimo para as missões. Foi o meio pelo qual Deus utilizou para se propagar o evangelho, para a recepção de missionários. Vimos pela manhã o Neil citando um livreto de Daquê, que foi gerado, formado, mediante as instruções apostólicas, para que os irmãos tivessem alguns cuidados, até na identificação de falsos mestres. Então, se percebia que era falso mestre, quando o sujeito queria abusar da hospitalidade de alguém. Vamos dar a nossa casa, um quarto para dormir, comida, enquanto o irmão estiver trabalhando aqui, servindo ao Senhor, para pregar o evangelho da salvação. Seja bem-vindo. Tinha um homem chamado Gaio, que tinha esse ministério maravilhoso de receber pessoas, de receber missionários na sua casa. Estive há pouco tempo no Nordeste, há pouco tempo que em relação a esses 2000 anos aqui de Gaio, né? Já tem bem uns 10, sei lá quanto. No Nordeste. E aí nós fizemos missões no interior do Pernambuco. Pedra Branca, uma cidadezinha já perto do Ceará, lá no outro extremo da capital, né? Ao terminar os dias de missões, nós fomos até
Recife. Íamos pegar avião lá, e aí íamos descansar alguns dias para poder retornar para São Bernardo, enfim. Meus irmãos, lá tinha um lugar, um retiro, uma fazendela lá, uma casebre, com uma piscina, e irmãos oferecendo a comida e até massagem para abençoar os missionários. Eles têm esse lugar lá para receber missionários, voltando de viagem, para dar uns dias de descanso para eles. Fica aqui, deita aí, dorme aí, descansa. Posso fazer uma massagem para você? Gente, que coisa linda, comovente, né? O dom da hospitalidade é o dom do amor. O amor verdadeiro faz de nós pessoas hospitaleiras. Não devemos resistir a isso, né? Você vê que a pessoa está abusando, requer um simancol para ele, né? Às vezes o missionário pode demorar algum tempo. Lembra-se que Paulo demorou, acho que 1 ano e meio em Corinto. Foi em Corinto que nós vimos outro dia, ou foi em Tessalônica, em Atenas, não me lembro. Demorou 1 ano e meio lá pregando. Alguém podia dizer, esse missionário, Mas a palavra de Deus diz que ele ficou lá, hospedado. Alguém lembrou aí, não? Estamos todos inseguros, né? A cidade. E na casa de irmãos, sendo recebidos, sendo abençoados, sendo bem tratados. Hospitalidade. O amor verdadeiro é hospitaleiro. Quarto lugar, o amor verdadeiro sem fingimento é amar o irmão na alegria e na tristeza. Nós somos tão maus, oh Deus, tem misericórdia. É mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Às vezes nem chorar com os que choram. Às vezes nós temos casos de irmãos pedindo oração. Meu irmão está doente, meu pai está doente, minha avó, meu irmão, minha filha. E a gente parece que não se compadece. Compadecer é padecer com fulano. Amar, o amor verdadeiro, é de compaixão. Chorar com quem chora. E alegrar-se com quem se alegra. Comprei uma casa nova, a pessoa diz. E eu aqui nesse barraco. Oh, meu Deus, porque só para ele? Uma vez um irmão falou para mim, mas é abençoado, hein? Deixa eu passar a mão aqui para ver se eu pego a benção. Estava desdenhando do testemunho. É difícil, né? Mas o amor verdadeiro, sem fingimento, ele é expresso dessa maneira. Às vezes a gente está passando por uma luta. Alguém conta uma boa notícia. Alegre-se com ele, alegre-se com ela. Compartilhe da alegria. A pessoa às vezes vem, conta uma bênção, a gente já quebra dizendo assim, comigo já não, eu só recebo. Tinha um amigo que falava machadada na cabeça. É o Roberto. Roberto, se estiver nos vendo aí, hein? Machadada na cabeça. É só o que eu recebo. Não podia contar uma bênção que ele não gostava muito. Irmãos, o amor verdadeiro, então, é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É essa a instrução que o apóstolo Paulo dá. Quinto lugar, o amor sem fingimento é respeitar a opinião do outro. Harmonizar-se. É o versículo 16, que o apóstolo Paulo estava nos dando esse entendimento. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Está falando de unidade. Num lugar ou numa comunidade que tem muitas formações intelectuais. Alguns têm nível de faculdade, outros nem o primeiro grau
completo, nem o básico, né? O ensino básico. E às vezes a gente nota debates, porque alguém tem dificuldade de entender tal ou tal coisa. E aí as pessoas ficam se degladiando, às vezes teologicamente. Em outro lugar, o apóstolo Paulo fala assim: alguns, temendo a Deus, não comem carne, só comem legume. Outros acham, com razão, que podem comer carne à vontade. Se um não come para a glória de Deus e o outro come para a glória de Deus, então não brigue por causa disso. São coisas menores, coisas sem importância. Por que vai ficar criando uma tempestade no copo d'água? Nós devemos procurar ter unidade, respeitar o pensamento, respeitar a ideia, por coisas fúteis, não vai mudar nada. Quando é que nós devemos ficar firme? Quando alguma coisa teológica vai contra a sã doutrina da palavra de Deus. Só a gente tem que se posicionar. Ainda assim, quando vamos ensinar, ensinar com amor, demonstrando na palavra. Eu entendo que você está pensando assim, porque quem sabe foi instruído assim. Você vem de um ensinamento assim, assim, assado, por isso que você está entendendo assim. Vejamos aqui o que diz a palavra de Deus. Vejamos como é que o Senhor nos ensina. Com harmonia, com respeito. Eu acho que aqui, amar sem fingimento, quer dizer, respeite a opinião do irmão. E em sexto lugar, amar sem fingimento é amar ao irmão em humildade. Versículo 16, na parte B. Em lugar de ser desorgulhosos, parece que vem complementando a ideia do pensamento anterior. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. O que ele está dizendo? Condescendei. Seja complacente. Seja compreensivo. Ceda por amor. Muitas vezes não vale a pena ficar brigando, discutindo. A pessoa, às vezes, na sua ignorância, está tão firme que quer brigar com você. Seja humilde. Não seja orgulhoso. Não pense que é o dono da verdade. Às vezes, nós temos muito a aprender com pessoas mais humildes. Às vezes, com pessoas sem tanto conhecimento intelectual. E nós, às vezes, queremos bater de frente, se achando melhor do que os outros, sendo orgulhosos. Não seja. O amor verdadeiro é aquele que não é orgulhoso, mas concede ou condescende com o que é humilde, compassivo, compreensivo, que cede por amor. Em sétimo lugar, amar sem fingimento é amar o irmão sem arrogância. É continuidade do pensamento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Está escrito, versículo 16, na parte C agora, né? Não seja sábio aos próprios olhos, achando-se melhor do que os outros. Mas veja que parece que ele puxa essa consideração para o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios. No entanto, Provérbios está falando a respeito da nossa dificuldade de entender os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são elevadíssimos. Assim como se distancia a terra dos céus, assim os pensamentos de Deus dos nossos. Então, lá em Provérbios, um dos versículos maravilhosos da minha conversão, porque eu batia no peito arrogante, se achando, né? Eu me achava o sabidão. Quando eu olhava para as coisas de Deus, coisa de ignorantes, que não tem a intelectualidade, fica se apegando com Deus. Neste versículo, o Senhor fala diretamente comigo na palavra, neste encontro maravilhoso que eu tive com Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Ô arrogantezinho, era o Senhor falando comigo. Desce aí deste estribo
no qual você está se apoiando, nessa tua sabedoria, né? Parece aquele trecho longuíssimo, quando Deus, é um dos mais longos, que Deus fala por capítulos, lá no livro de Jó. Onde você estava quando eu fundei os fundamentos da terra? Quem disse às águas, às ondas do mar, vá só até ali e dali não passe? Foi você? Onde é que você estava? Quando eu criei isso, quando eu fiz aquilo. Aí isso tudo me levou, me deixou bem pequenininho, no meu devido lugar. Convém que ele cresça, que eu diminua. E o Senhor falou comigo tremendamente. O Senhor abate a soberba. E Ele se compadece dos humildes. O trecho que a palavra de Deus está dizendo é que o amor sincero, o amor verdadeiro, não é orgulhoso. Não se ensoberbece. Não se acha. Mas humildemente coloca nas mãos de Deus, seja qual for a questão. Né? Então, amar ao próximo sem fingimento é amar sem arrogância, é amar com paciência, é amar dando-lhe, preferindo-lhe em honra uns aos outros. E em segundo lugar, a outra área do pensamento, ou a outra área de ação do amor verdadeiro, é na tua relação com Deus. Na tua relação com Deus. Parece até que este versículo, finalzinho do 16, faz um link para a relação com Deus. Ao mesmo tempo em que eu não sou orgulhoso na relação com meu irmão, menos ainda eu devo ser na minha relação com Deus. É na relação com Deus que o amor verdadeiro se mostra. Porque o Senhor diz assim, se você não ama o teu irmão, que vê, que convive com ele, que anda junto, que estão a serviço, você não pode nem dizer que ama a Deus. Começa primeiro amando o teu irmão. Amando o teu irmão. O amor verdadeiro é assim, para depois aproximar-se de Deus. Olha que interessante. Aproximando-se de Deus, com o amor verdadeiro ao Senhor Deus, deve ser demonstrado. Aí vem de novo, amar verdadeiramente é ser zeloso. Aí o apóstolo Paulo vai falar 5 maneiras. É um texto longo de aplicações. Não venha pedir aplicação no final do sermão. O sermão todo é prático. Amor verdadeiro na prática é zelo com as coisas de Deus. É zelo. É servir ao Senhor de modo zeloso. Maldito aquele que serve a Deus relaxadamente. O que o apóstolo Paulo está dizendo, se você serve ao Senhor, se você faz alguma coisa na casa do Senhor, se você simplesmente vai à igreja para prestar um culto, seja zeloso nisso. Dê o seu melhor. Como é que é o teu louvor? Se for em estado de crítica ao grupo que está à frente, seja qual for, está errado. Eles estão apenas nos dirigindo e nos conduzindo em louvor e adoração ao único e verdadeiro Deus. Não se trata de uma apresentação, não está sob júdice, não está sob avaliação, não é um concurso. Não é, como é que chama aquele negócio de música lá? The Voice. Não é The Voice. Não está para ser julgado. Está conduzindo a igreja em adoração a Deus. Dê o teu melhor. Você está aqui para adorá-lo, não para assistir o culto. Você está aqui para cantar louvores de todo o coração. Se a tua única função tem sido essa, que seja zelosamente. O que mais que você faz? Dá aula na escola dominical? Ainda não, está convocado. É o que? É presbítero? É diácono? Cuida, nós fizemos aqui a posse de várias funções. É da música, é do som, é da projeção. Tudo feito para a glória do Senhor. Ao fazermos, devemos fazer com entusiasmo, com
todo zelo, caprichosamente e nunca relaxadamente. Porque a segunda parte diz também, amor verdadeiro na relação com Deus é ser fervoroso. Essa palavra aqui está falando de fervor, quente, em chamas. O que é isso, rapaz? Está achando cumprida a mensagem. Em chamas, servindo ao Senhor em chamas, não é? Com todo fervor, servindo ao Senhor. Ah, meu Deus, mas às vezes a gente vem de um jeito, parece que vem arrastando as pernas, parece que precisa de alguém dar um empurrão. Vamos, rapaz. Onde está o nosso fervor? Se estamos nos sentindo frios, né, ou até mornos, o Senhor Jesus disse que se está morno, está a ponto, está com náusea, né? Está com náusea. Melhor a gente prestar atenção nisso. O apóstolo Paulo está dizendo assim, você ama a Deus? Você diz que ama a Deus, e você vai para um culto, você vai desse jeito, com os olhos no relógio, não vê a hora de acabar, fica tocando a campainha, não vê a hora de ir embora, não é? Gente, servir com fervor. O amor verdadeiro na relação com Deus, versículo 12, na parte A, é confiar nas suas promessas. Porque diz assim o apóstolo Paulo, regozijai-vos na esperança. Num mundo onde a esperança se esvai, as perspectivas piores, onde é que eu vou botar minha esperança? É passageiro. O Senhor disse que virá um tempo em que Ele há de julgar vivos e mortos. Hão de se levantar perante Ele, para que Ele então faça o julgamento, e aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo gozarão da paz celestial eterna na presença do nosso Deus. Nós temos paz com Deus. Está difícil? Eu sei que está difícil. Não é fácil, não. E as dores vêm, e as lutas, tribulações. Fique, contente-se, alegre-se, traga à memória a esperança. E qual é a esperança? A palavra de Deus não está dizendo que é aqui, não. Ele pode até nos dizer o seguinte, eu estou com você, todos os dias. Mas Ele não disse que você não vai ter luta, que não vai ter dor. Pelo contrário. É um tempo, especialmente quando está próximo da promoção, como quem vai atravessar o rio, as pedras aumentam, as dificuldades, as barreiras, as dores vão aumentando, né? Então, é um tempo em que a gente nota que está aqui de passagem, está quase indo para a terra prometida, está quase terminando a travessia do Jordão, quase entrando na terra. É bênção. Ai, que dor, mas está chegando a hora. Ai, que situação, só vem enfermidade, meu Deus, que coisa. Passou dos 70, 80, é câncer enfado, mas eu me alegro no Senhor, nas suas promessas. Está chegando a hora, está chegando o dia, a promoção está cada vez mais perto. É um dia menos aqui. Eu não fiz agora 60 anos. É uma mania que a gente tem de contar o tempo que passou. É melhor pensar no tempo que falta. Falta menos agora do que antes. Né? Quem sabe 20 anos. Né? Já falta menos tempo do que o que passou. A gente fica contando o que passou. Ainda bem que comemorei tanto esse aniversário, que eu acho que eu já estou com 65. Ganhei mais 5 aí
essa corrida. Né? Alegrar-se na esperança. Amar a Deus verdadeiramente é apegar-se, alegrar-se, regozijai-vos na esperança, porque o amor verdadeiro é ser paciente. Sede paciente na tribulação. A gente na tribulação murmura. Oh, mas não é bom de fato. Não é bom, as tribulações não são boas. Mas a palavra de Deus está dizendo, sede paciente. É assim mesmo. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, as coisas vão ser meio que a trancos e barrancos. Em alguns momentos, bendito seja o Senhor por isso, Ele vai nos dar alguns alívios, algumas vitórias. Nos cura de uma enfermidade hoje, mas aparece outra amanhã, pode ficar tranquilo. Né? É assim mesmo, porque a palavra está dizendo, amar a Deus é não murmurar contra Deus, é não se voltar contra Ele, é ser paciente na tribulação. Amor verdadeiro na relação com Deus é também, na parte C do versículo 12, ser perseverante na oração. Diz assim, na oração, perseverantes. E às vezes a gente entra num dilema, numa discussão, ora o mesmo assunto de novo ou não, pede outra vez ou não pede, porque lá diz que não deve ser com repetições vãs, né? Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que nós não devemos abandonar a prática da oração. E se você quer orar pelo mesmo assunto todo dia, exemplo, uma dor que você tem, e eu falo, Senhor, não me conformo com essa dor, me tira essa dor, Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais, e se aprover ao Senhor que eu continue, me capacita, me dá forças. Há a possibilidade muito séria de que o Senhor queira que nós continuemos com a dor. Algumas aí que tem que não vai embora. É porque Ele não tem poder para tirar, é isso? Não. Não desanime. Ele responde sim à oração, mas às vezes a resposta é não. E por razões justas e santas, e elevadas, nós não sabemos por quê. Parece-me a mim, que eu diria, amando ao meu filho, vou tirar essa dor dele, nem que eu tenha que passar para mim. Ele fez exatamente isso, quando enviou o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, para tirar das nossas costas a dor, o castigo que estava sobre nós, Ele levou sobre si. Ele bem fez isto, que agora nós recebemos pela fé. E pela fé, não é pela fé no que se vê, mas pelo que se espera. Ele vai nos curar de todas as dores? Sim. Agora, ainda não. Ainda não, porque eu recebo isto pela fé. Eu recebo isso pela fé. Mas eu quero orar de novo amanhã. Senhor, tem misericórdia. O negócio está feio aqui, esse ciático. Esse ciático eu não aguento. Esse joelho. É isso, é aquilo. Persevere em oração. Não está estabelecido por mim, não é porque eu estou dizendo isso que a dor vai permanecer. Pode ser que Ele queira aliviar sua dor. Porque Ele nos fala claramente, quando Ele instrui a respeito com a parábola da viúva, dizendo que ela conseguiu o que quis porque perseverou em pedir. Se o juiz que era mal atendeu a ela e atendeu o pedido dela, quanto mais o nosso Pai Celestial que é bom. Peça. Vãs repetições é você achar que vai ficar repetindo a mesma palavra. Cura dessa dor, cura dessa dor, cura dessa dor. Fazer um mantra de nada vale. Mas você perseverar em oração com o mesmo assunto, Senhor, converte meus filhos. Amanhã de novo. Senhor, tem misericórdia, converte meus filhos.
converte meus pais. Senhor, converte minha mãe, meu primo. Insista, persista, persevera na oração. Quem sabe? O Senhor o sabe. Ele não nos deu conhecer o futuro, mas Ele sabe. Ele sabe. Peça. O que Ele nos manda fazer é pedir. Amor verdadeiro a Deus é amar a Deus perseverando em oração. Não fica colocando, inculcando bobagem na cabeça, pensando, eu acho que Deus é mau, porque não me atende. Eu nem vou orar mais, para quê? Isso não é amor a Deus. Amar verdadeiramente na relação com Deus é na oração. Sede perseverantes. O amor sem hipocrisia para com Deus, na sua relação com Deus, depois de mostrar que o amor verdadeiro entre os irmãos, depois de mostrar como é o verdadeiro amor para com Deus, agora nós vamos para um outro ambiente, o ambiente de não crentes. É a terceira área que o apóstolo Paulo nos instrui para oferecer o amor verdadeiro àqueles que ainda não têm uma relação com Deus, àqueles que não têm uma boa relação com você. Poderia ser chamados aqui de nossos inimigos, ou o mundo. E notem que em outro lugar, a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos amar o mundo. Em certo sentido, em concordância com ele, fazendo o que ele faz, desejando o que eles desejam, praticando o que eles praticam. Nesse sentido, não. Não devemos amar o mundo, mas devemos ter compaixão deles. Devemos amá-los no sentido de que eles precisam ouvir a palavra da salvação. Não é só minha filha, meus filhos. Não é só meu pai, minha irmã. Muitos lá estão precisando. Por amor de pessoas desconhecidas, muitos missionários entregaram a sua vida, deixaram a sua pátria, deixaram a sua família e foram pregar o evangelho. Então o apóstolo Paulo diz, o amor verdadeiro na relação com o mundo é abençoá-los, porque nós somos ávidos em amaldiçoar. A palavra de Deus diz que da nossa boca, ou seja, da mesma fonte, não pode jorrar amargura e doçura. Da mesma fonte. Se a nossa fonte é de águas doces, ela deve jorrar águas doces e não amargas. Deve jorrar da nossa boca bênção e não maldição. O amor verdadeiro em relação ao mundo, no versículo 14, diz assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Parece que meio que no automático, a gente recebe uma fechada no trânsito. Ei, tio, no trânsito é fogo, né? A gente já solta logo uma na cara. Eu tive uma experiência essa semana que tomei fechadas sequentes, assim, ali está em obras, ali na rua Lauro Gomes, obrigado. Avenida Lauro Gomes, que sai ali da Pereira Barreto, vai até a frente lá vai até Santo André. Está em obras lá, só cabe um carro e se ele for gentil, vai um pouquinho para o lado, a moto passa. E eu atrasado, e ele não deixava eu passar. Aí eu ia pela direita, ele fechava. Eu ia para a esquerda, ele fechava. Mas o Senhor deu graça, e eu cheguei bem pertinho dele. Aí passei do lado assim, meio, e fui pertinho do vidro dele, e falei, amigo, eu só estou pedindo um espacinho para eu passar. Eu estou atrasado, você está trabalhando? Era uma Fiorino lá, sei lá o quê. Você está trabalhando? Eu estou indo para o trabalho, estou atrasado. Todo mundo está na fila aqui de carro, por que você quer passar na frente? Foi porque eu estou de moto, eu não preciso ficar atrás.
E aquilo irritando, irritando. E a Lindalva disse, você não devia ter feito isso. O fato é que eu consegui falar com calma. E não é assim normalmente. Normalmente a gente já amaldiçoa. Né? Vem de lá um palavrão, você não aguenta e solta outro, hein? Vigia. Vigia. Trânsito não é brincadeira. Sai cada coisa. Mesmo que eu sei que é um desafio, né? Mas a palavra de Deus está nos instruindo. Nós devemos amar o mundo verdadeiramente de modo não fingido. E amar de um modo verdadeiro, não fingido, é nunca amaldiçoar o mundo, mas abençoá-los. Outrora nós estávamos ali no mundo. E Deus foi rico em misericórdia e nos abençoou e nos alcançou. E é com esse propósito que precisamente permanecemos aqui. Não é? Eu tenho essa indagação, já recebi Jesus como meu Salvador. Por que eu não vou logo para a glória? Estou fazendo o que aqui? Misericórdia de Deus para com o mundo. Ele quer que nós permaneçamos para que nós preguemos, para que nós sejamos uma bênção. Abraão, em ti e no teu descendente serão abençoadas todas as nações da terra. E nós, como descendentes do descendente de Abraão, ou seus irmãos, por adoção que ele nos recebe graciosamente, devemos, assim como ele, abençoar o mundo. Sê tu uma bênção. Não amaldiçoes, abençoe. O amor verdadeiro na relação com o mundo, a parte A do versículo 17 agora, é não pagar o mal com o mal. Daí para frente, todo o restante vai se resumir nessa frase. Não pague o mal com o mal. Não torneis a ninguém por mal. Se tomou a fechada no trânsito, agora eu vou dar uma fechada nesse sapato. Quero ver. Aí vai dar uma fechada nele também. Resolve algum problema? O que nos mandou o nosso Senhor? Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Oferece a outra. Porque entrar numa guerra, numa briga, numa luta, guerras são formadas porque, enfim, ninguém resolve, ninguém acha que chegou a hora de dar outra face. Quer resolver respondendo o mal com o mal. A ninguém torneis o mal com o mal. Amor verdadeiro com o mundo é fazer o bem, diz aí a parte B do versículo 17. Esforçai-vos por fazer bem perante todos os homens. É assim que o Senhor nos constitui para ser luz para o mundo, luz para os gentios. Eles nos acusam, eles nos perseguem. É um povo cheio de querer ser santo, que não quer dizer que é pecador, ele tem que se esforçar mesmo. E é por isso que nos odeiam. Não combina, não se mistura. Separados, santos, para a glória do Senhor. Mas há muitos momentos em que eles estão precisando de ajuda. E eles vão procurar você. Você que não revida, você que apesar de todos intempéries, tudo contra, ainda assim você faz o bem. Ao invés de pagar o vizinho com o mal, leva lá um bolo para ele depois. Fala, desculpe, eu acho que eu fui mal entendido. Eu vim aqui selar nossa amizade. Eu trouxe isso aqui com todo carinho. É fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos tornar o mal com o bem. Não sou eu que estou falando. Vai discutir com o Senhor. É Ele quem está nos mandando, é a palavra de Deus. Né? Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Versículo 18. A expressão da relação de amor para com o mundo é que você tenha paz com o mundo, no que depender de vós. Se possível, tende paz com todos os homens. A gente, às vezes,
pega um pé de briga com o pai, com a mãe, por nada. É um assunto tolo. O que depender de vós, tende paz. Se com o mundo, quanto mais com da sua própria casa. Tende paz. É difícil? É difícil. Dá vontade, tem hora de torcer o pescoço. Dá vontade. Tende paz. Eu tenho certeza, você pode relevar. Deixa para lá. Não vai levar a nada. Tende paz com todos os homens. Tende paz com os teus queridos, com os teus mais próximos, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é ainda mais difícil. Tende paz com todos os homens. O amor verdadeiro na relação com o mundo é: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Então a ira aqui é de quem? Dai lugar à ira de Deus. Porque ele está dizendo: você não tem que se vingar de ninguém por nada, não. Senhor, está nas tuas mãos. Que eu estou com vontade de... Mas o Senhor toma conta disso. Irmãos, o castigo pode ser melhor do que o que você esperava. Mas não sendo essa a intenção, o que o Senhor está dizendo é: não compete a você se vingar. A mim pertence a vingança. Deis lugar à ira. Entrega na mão do Senhor e para de se aborrecer com isso. Eu retribuirei, diz o Senhor. E em sexto lugar, nessa relação de amor com o mundo, é que nós devemos retribuir ao que lhe faz mal com o bem. É o oposto do que foi dito há pouco, e nós até já trouxemos o exemplo: fazer o bem ao invés de fazer o mal. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, não deveis vos vingar, mas faze o bem, porque aí a brasa vai comer na cabeça dele. Não é essa maldade que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é que uma pessoa que nos faz mal, e você a trata bem, aquilo vai ficar fervendo na cabeça dele, e vai dizer assim: puxa vida, eu fiz tanto mal a essa pessoa, ela me tratou desse jeito. Isso vai levar ela a pensar, vai levar ela a raciocinar, a procurar você. Não espere nada em troca, mas ela vai ficar pensativa. E esse pode ser o caminho para, quem sabe, abrir-se a porta para você falar do amor de Deus. Assim como fez Estevão, imitando o Senhor Jesus, sendo apedrejado pelos seus inimigos. Ele não os amaldiçoou, antes intercedeu por eles, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É difícil, né, gente? Não é fácil, não. Mas é muito sério. É o Senhor que está requerendo de nós, que nós façamos bom uso deste dom supremo que é o dom do amor. O amor verdadeiro na relação com o mal, com o mundo, é vencer o mal com o bem. Fechando o versículo 21, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que ele está dizendo aqui? Quando nós nos deixamos vencer, é quando o mal toma conta da nossa reação. Nós agimos mal, retrucando, revidando, se vingando, xingando, botando nossa ira, nossa amargura para fora. Aí fomos vencidos pelo mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal, fazendo o bem. É muito lindo o texto, muito profundo, extremamente prático. Foi o sermão mais prático do que eu já preguei, né? A gente tem essa dificuldade. Às vezes você está com um sermão todo teológico, e agora que eu sei disso, o que eu devo fazer na minha vida?
O sermão teológico tem essa dificuldade. Aqui foi tudo prático, né? Concluindo, então, a palavra de Deus está nos ensinando. O amor verdadeiro é o amor que exercitamos, que demonstramos na prática. Não é teórico, nem tampouco só sentimental, mas é demonstrado de modo concreto, com ações concretas, reais, em obras. A fé sem obras é morta. O amor sem obras também é morto. Rogo, então, diz o apóstolo Paulo no início do capítulo 12, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês sejam misericordiosos. Pelas misericórdias de Deus, que tanto nos amou, a ponto de dar o seu Filho para morrer por nós, que não ficou lá só de palavras dizendo, eu amo vocês, eu amo o mundo. Não, ele desce até nós e demonstra na prática o seu amor para conosco. Amou a ponto de dar o seu Filho. Então Paulo diz, rogo que por este amor de Deus para conosco, também nós devemos amar sem hipocrisia, na prática e de verdade. Fica essas questões de justiça, que às vezes a gente fala, mas não é justo, que às vezes a gente quer contender, debater com Deus. Coloca isso tudo na mão do Senhor. Ao seu tempo, o juiz haverá de julgar, haverá de nos falar. Por enquanto o Senhor Jesus diz, não vim para condenar o mundo, não veio para julgar, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele, para que conhecesse a misericórdia de Deus, e então nós também pudéssemos refletir a sua misericórdia na vida das pessoas, né? Esse então é o tempo da misericórdia, é o tempo do amor sincero, é o tempo de amarmos uns aos outros, é o tempo de amar a Deus acima de todas as coisas, e até mesmo de amar aqueles que nos perseguem, para que, de algum modo, possamos ganhar alguém para Cristo. Amém, queridos? Então, que essa longa aplicação possa ficar retida na nossa mente, no nosso coração. Coloquemos em prática, volte ao texto. Senhor, eu quero ser parecido com este amor verdadeiro que o apóstolo Paulo nos manda fazer. Consagre agora a tua vida ao Senhor. Feche, curve a sua cabeça, feche seus olhos e faça uma consagração dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus. Usa-me como um luzeiro no meio deste mundo tenebroso. Faz-me mais parecido com Jesus, o teu servo. Consagre a sua vida, o grupo estará entoando um cântico, nos ajudando nessa consagração certamente.